Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Aleluia, irmãos. Bom, nós temos separado esses 2 meses agora para falar sobre sermos semelhantes a Jesus, abordando vários aspectos, né? Já fiz a introdução durante o primeiro culto, o Abel já trouxe a semana passada. E olhando agora a semana, trabalhando na palavra, eu creio assim que de fato vai ser muito precioso, irmãos, para nós alicerçar em nós, sermos semelhantes a Jesus. É algo, quando estava preparando e vendo, é desafiador, em primeiro lugar também, porque é algo notável, né? É algo visível, sermos semelhantes a Jesus. Então eu creio assim e tenho uma expectativa muito, muito grande que vai ser muito tremenda esses 2 meses. Vai nos desafiando a viver uma vida, né? Que alguém possa olhar de longe e perceber que somos semelhantes a Jesus. Porque a palavra diz que nós somos. Amém? E acho que o primeiro passo é firmarmos isso em nós, né? Que nós somos isso, porque a palavra diz que nós somos. E eu quero começar bem no começo, lá, trazendo Gênesis 1:26, né? Quando Deus, ele demonstra isso, ele declara isso, a intenção do coração dele, né? Bem no comecinho, Gênesis 1:26 diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E nós sabemos, lendo Gênesis, que o homem tinha uma comunhão muito preciosa com Deus, né? Há relatos ali que o Deus, no final da tarde, chegava no jardim. Imagino Deus perguntando como é que foi o dia, né? Conversando com Adão ali, com Eva, como é que estavam os animais. Não sei se já tinha dado nome a todos. Pode ser que já faziam, que teve um período de muitos anos isso, né? Deus ali convivendo com Adão e Eva naquele jardim. Mas nós também sabemos que em determinado período houve uma desobediência, né? O homem deixou de obedecer a Deus e houve um corte nesse relacionamento. E a palavra diz em Gênesis, tu está ali em Gênesis ainda 5:3, você vai mais uma folha ou 2 para frente, a gente já percebe que a criação ali já mudou. Deus lá criou o homem, a nossa imagem e semelhança. Ali diz 5:3 que viveu Adão, né, 130 anos, gerando um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele chamou Sete. Então, dali em diante, irmãos, que chegou até nós, nascemos à imagem e semelhança de Adão. Mas não te entristeça, porque logo depois isso mudou também, né? Deus não desistiu do propósito que ele tinha. Aquilo que estava no coração dele, de ter comunhão com o homem, de ter o homem, né? O homem, a mulher, lógico, o ser humano, conforme a sua imagem, sua semelhança. E ele, o que ele fez para restaurar esse relacionamento? Nós sabemos que Deus mandou Jesus para a terra, para viver aqui como homem e para morrer na cruz, para reestabelecer esse relacionamento novo, possibilitar, proporcionar que todo aquele que crê na obra salvadora dele volte a ser a imagem e semelhança de Deus, mediante o arrependimento, mediante crer nessa obra. E Paulo escreve aos Coríntios 5:17, né, onde ele diz que a partir daí então nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus.
O homem, agora que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Paulo confirma isso, esse texto que a Abel leu a semana passada, confirmando de novo, é importante isso, irmãos, tem que ficar bem firmado em nós, que nós somos semelhantes a Jesus. Todo cristão é semelhante a Jesus. Romanos 8, 28, né, e 29 diz assim, se você quer abrir ali, vamos acompanhando um pouco para marcar bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aquele que conheceu Jesus, aquele que nasceu do alto, aquele que entregou sua vida a Cristo, ele voltou ao propósito original de Deus, ser a imagem e semelhança de Jesus. Paulo está reafirmando isso, está trazendo. É tão precioso, né, a gente olhar tantas coisas lá. É como o apóstolo Pedro trazendo também, eu lembro daquela palavra lá, quando Deus queria que todos fossem sacerdotes, né, e o povo rejeitou, e depois de novo Pedro disse, né, vós sois, né, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui também Paulo está dizendo aqui, ó, vocês estão retornando ao propósito inicial, ser a semelhança de Cristo. O que significa, né, ser semelhante a Jesus? É sermos parecidos com Jesus. Termos as características que Jesus teve. Andar da maneira que ele andou aqui, amando, perdoando, servindo, tendo compaixão, sendo extremamente obediente ao Pai. E a lista é interminável, se nós for pensar em tudo que Jesus foi, a essência de tudo que ele viveu, de tudo que ele é. Então, irmãos, eu creio que a marca de um cristão, ela jamais é medida pelo conhecimento que ele tem de Cristo. Mas, na verdade, ela é conhecida o quanto nós somos parecidos com Jesus. Em nossos gestos, nossas atitudes. Como Paulo diz lá, sendo uma carta viva de Cristo. Não uma carta escrita com tinta, diz ali, mas algo que foi escrito no coração, né? Nos nossos corações. Então, irmãos, todo cristão, ele precisa entender, nós precisamos entender, ficar bem forte, que nós somos semelhantes a Jesus. Nós somos chamados para isso. E a palavra diz que nós somos assim. Eu quero falar hoje sobre um aspecto de Jesus, que é a obediência. E eu queria olhar alguns textos, né, como Jesus foi obediente. Se Jesus foi obediente em tudo ao Pai, para nós que almejamos e estaremos sempre buscando ser semelhante a Jesus, nós buscamos ser obedientes também. Lembrando sempre, assim, irmãos, grava isso, acho que nós vamos falar muito isso, mas é importante nesse tempo, que nós somos semelhantes a Jesus. Eu quero começar com o texto de Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, ele não aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O que está dizendo aqui? Ó? Aqui nesse texto está mostrando que Jesus é filho de Deus, mas mostra que como homem, né, ele sofreu também para desempenhar aquilo que estava proposto para ele. No curso da sua vida, o papel que tinha para ele, de obediência completa ao Pai. Aqui mostra também Jesus como nosso único Salvador. Né, que a salvação é para todos aqueles que lhe obedecem. Obedece a quem? A Jesus. E que ele cumpriu no sofrimento todo o objetivo que era para ele. Né, um sacrifício completo,
perfeito, aonde dali em diante não precisava mais sacrifício para remissão de pecados, para pagamentos de pecado. E com isso ele nos possibilitou a tão grande salvação. Ou seja, nós obedecendo a palavra dele, os ensinos dele, entregando nossa vida a ele, nos tornamos semelhante a ele, filho de Deus. Talvez você diz, mas se eu desobedecer, eu vou desobedecer. É verdade? Nós continuamos desobedecendo, nós continuamos pecando. Mas para isso há arrependimento e para isso há perdão. Agora, o que não se pode é olhar para isso e dizer, bom, mas se eu erro, Deus me perdoa. Sim, mas tem a consequência do pecado, querido, que Deus, ele até pode ajudar, mas provavelmente ele não vai tirar. Vamos sofrer consequências do pecado. Vou dar um exemplo. Se alguém, um cristão, ele se embriaga e dirige, Deus perdoa ele? Perdoa, sem dúvida. Agora, se ele for multado, Deus não paga a multa dele. Se ele bater e se quebrar todo, Deus não paga o hospital dele. Se ele bater em alguém, matar, e for julgado e for para a cadeia, ele vai para a cadeia. Então, temos que ter clareza disso. Deus sempre perdoa, sim, de todo aquele que se arrepende. Com o coração quebrantado, Deus perdoa, seus filhos. Mas a consequência do pecado, isso existe. Então é bom a gente ter ciência disso também. Jesus ele veio para a terra em obediência e para fazer a vontade do Pai. Eu só quero citar uns 2 textos, assim, que, entre tantos outros, que deixam muito claro isso. É João 6,38. João 6,38 diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí tu retrocede uma página, vamos ler João 5,30. Onde Jesus diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então Jesus, assim, ele foi extremamente obediente ao Pai. Ele fez tudo aquilo que o Pai pedia para ele fazer. E essa, então, irmãos, é uma característica, na nossa semelhança com Jesus, que nós precisamos almejar, desejar, nos esforçarmos para sermos obedientes. E ainda mais porque Jesus é a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, que nós já lemos ali. Ele viveu em obediência, fazendo a vontade do Pai, todo esse tempo que ele teve na terra. Muitas vezes, nós podemos ver pelos evangelhos, que mesmo em meio ao desprezo, em meio às ameaças, Jesus sempre estava sendo ameaçado, desde o começo do ministério dele. Eles ameaçavam de prender, de matar ele, de fome, né? Muitas vezes também passando ali, jejuando. No meio de rejeição, no meio de dores, ele sempre obedeceu ao Pai. E quando chegou próximo da hora, né, dele ir para a cruz, ele até orou e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Então, em tudo. E quando os discípulos pediram uma oração, na oração está incluído uma coisa tremenda, né, que é a oração do Pai Nosso, que nós temos estudado até muitas vezes aqui nas noites de oração também. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é uma sincronia. Jesus viveu para fazer a vontade do Pai. A palavra diz em Hebreus 12:2.
diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, talvez um dos problemas, uma das dificuldades que nós temos, que o cristão tem, de obediência a Deus, é por não querer passar dificuldades ou tribulações. E às vezes nas decisões nós procuramos atalhos, procuramos um jeito diferente de fazer as coisas. Mas as tribulações, irmãos, sempre vão existir. É bíblico. Tu já pensou? Porque às vezes parece que se vive assim, porque eu não posso ter uma dor de cabeça, não posso ter um problema. Se fosse para viver plenamente aqui, te pergunta, por que tem um céu para nós ir? Não vai ser um céu aqui na terra. Não é que eu sou masoquista e gosto de sofrer, mas não vai ser assim. Então vai ter problemas. Por que vai ter problemas? Porque a Bíblia diz que vai ter tribulações. Jesus passou por elas. Os discípulos, os apóstolos passaram por elas. João Batista, que era o cara, cabeça cortada. E a gente sabe a história dos outros, quantos açoites, quantas surras, como a igreja primitiva viveu, lá indo as famílias inteiras, sendo atirada para os leões. Então, claro que não é prazeroso isso, não é isso que a gente ora para não passar por isso, mas poderá existir. E Jesus diz ali, que ele olhando para aquilo que estava para ele, ele não se importou com aquilo ali. E eu creio, irmãos, que esse é o que nós precisamos também. Nós precisamos olhar para a eternidade que nos espera. As coisas aqui nem sempre vão ser como a gente deseja. Não vai ser da maneira que a gente gostaria que fosse. Mas isso, porque a própria palavra diz em 1 Coríntios 10:13, não precisa abrir ali, mas fala que as provações não são maiores que possamos suportar. Em Romanos 8:19 diz que as tribulações deste tempo nem se compara com aquilo que vai ser, a glória que vai ser revelada. Então, o que Jesus passou ali, com aquilo, em troca daquilo que ele sabia que ia ocorrer, ele suportou aquilo ali. Irmãos, eu creio que muitas dores e dificuldades, elas vão ser amenizadas quando nós olhamos para a eternidade. Quando nós olhamos para aquilo que vai vir. Porque aqui vai ter lutas. Para alguns mais, para outros menos, mas vai ter luta. Eu não estou aqui profetizando tribulação para ninguém, tá? Mas é isso, a palavra diz que elas virão, que vai existir. Mas é necessário, irmão, nós somos chamados para obedecer a Deus na sua palavra, mesmo que momentaneamente significa passar por dor, por tribulação e por sofrimentos. Precisamos, de novo eu digo, olhar que nem Jesus olhou. Ele sofreu, mas ele estava olhando. Ele obedeceu o Pai. Por quê? Porque eles em troca daquilo que ele sabia que existia. Nós também sabemos que existe uma vida eterna, onde não vai mais haver choro, não vai haver lágrimas, nós vamos estar o tempo eternamente com o Senhor. Então, passar alguns probleminhas aqui vale a pena, amém? Não estou vendo muita animação aí, mas amém? Agora, irmãos, quando não se obedece uma ordem de Deus, os danos são grandes. Eu quero que tu leia comigo aí, Lucas 6. Lucas 6, 40 e... Lucas 6, a partir do 46. Amém? Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vou ler de novo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vendo o vento, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus dá uma questionada para dizer: por que me chamo Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Porque era muito forte esse termo Senhor para eles, porque significava o quê? Quando havia escravo para vender, e quando alguém comprava aquele escravo, ele era senhor absoluto dele. Ele ia obedecer ele para o resto da sua vida. Era o dono dele, ele ia fazer o que ele mandava. E era esse termo que eles conheciam para essa palavra. Então Jesus está dizendo: vocês dizem que eu sou senhor de vocês, mas não fazem o que eu mando. E daí ele começa a contar para clarear, falar e contar a questão da casa, né? Aquele que ouve a palavra e não obedece a palavra, não pratica, não faz do jeito que é ensinado. Primeiro, o que faz do jeito que é ensinado, que pega ali, que trabalha. Quem já fez uma casa, um muro, alguma coisa sabe, né, de cavar uma vala profunda, achar um terreno sólido. Normalmente bota aquela primeira pedra lá atravessada, né, para botar as outras, fazer viga. Dá um baita trabalho. Ele estava falando na prática para eles entender. Porque e daí pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o rio, ela não vai cair. Assim, e aqueles que ouvem a palavra do Senhor e que alicerçam a vida sobre a rocha, que é Cristo, que ele está falando. A vantagem é que resiste nas tribulações. Uma das vantagens, né, de tantas outras. Agora, mas coitado daquele que ouve, sabe que devia fazer um bom fundamento, sabe em qual fundamento alicerçar a sua vida e quer um jeito mais fácil. Desobedece. Quer dar um jeitinho. E aí vem o problema. Vai ter ruína, a casa vai cair. Então, um bom alicerce, uma vida bem construída em Cristo, ela tem suas dificuldades. Como ele diz, é cavar fundo. Isso precisa tempo. Precisa dar, talvez o nosso melhor tempo precisa ser para isso. Mas vale a pena. Porque nós estamos construindo sobre a vida de Cristo. Porque senão vai ser ruína. Olha o que Colossenses 2, 6 e 7 nos aconselha, né? Hoje talvez o dia que estou mais usando textos aqui para fundamentar isso aqui. Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim: ora, como recebeste Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Normalmente, creio que todos, quando recebem a Cristo, têm uma entrega total, é assim que é. Obedecendo a palavra, e já vem o primeiro ensino, e já vai se batizar, e vai confirmando todas as coisas. Ele é Senhor absoluto, daquele que recebe. Então, o que ele está dizendo? Andai nisso ali, naquilo que foi ensinado. Alicerça a tua vida sobre a vida de Cristo. Planeja a tua vida com Ele, para Cristo. Deposita a expectativa nele, naquilo que tu vai fazer. E espera também um futuro no céu com Ele. Então, todo o alicerce, tudo deve ser a partir ali de Cristo. Vivendo para Ele, confiando nele. Arraigados, alicerçados. Nós somos chamados a isso, nós precisamos disso, irmãos.
E isso é uma vida de entrega a Ele. É vivermos semelhante a Ele. É ter o prazer de estar com Ele. E eu quero dar agora alguns exemplos para nós de pessoas que receberam ordens de Deus e que umas obedeceram, outras não obedeceram, porque sempre que a desobediência entra, a angústia e as dores vêm. E quando a obediência também é feita, a bênção vem. E o primeiro exemplo que eu queria dar é de Jonas. Se tu quiser abrir o livro de Jonas ali, basicamente não vou ler, porque vou relatar um pouquinho da história aqui que creio que nós conhecemos. É um dos profetas menores lá no final. Jonas, ele recebe uma ordem de Deus e desobedece essa ordem de Deus. No Jonas 1, no versículo 2, Deus diz para Jonas, Jonas, vai a Nínive, prega aquele povo que está vivendo numa vida de malícia, tão grande que já subiu o céu. Quer dizer, havia um problema naquela cidade lá. Deus estava para destruir aquela cidade. Mas Deus, sendo amoroso e justo, Ele diz, não, primeiro tem que ser advertida. E Jonas decide ir para o porto de Jope, pegar um navio e fugir para Tarsis. Jonas, na cabeça dele, aquele povo lá não precisava tinha que ser destruído mesmo. E o que ocorre? Jonas compra uma passagem, entra no barco e vai para o porão dormir. O que ocorre? Começa um temporal, um vento sobre o barco, sobre o navio que ele embarcou. E ali, se a gente fosse ler todo o texto, diz que os marinheiros se questionando o que estava vendo, por que estava ocorrendo aquilo, e se questionando, orando para os deuses deles, e nada. E já começou a primeira perda pela desobediência, começar a jogar carga fora, o que eles transportavam. Provavelmente sua alimentação, ou alguma coisa que eles faziam como transporte, como frete. E continuava a tempestade, e de repente alguém desce no porão, está o Jonas dormindo lá, tranquilo. Né? Jonas bem de boa lá, dormindo. E daí, quando eles confrontaram, ele disse, não, é eu mesmo, o problema está comigo. Pode me jogar fora do mar aí que está comigo. É o meu Deus. E os caras temerosos, né? O que é que esse Deus pode... Como é que vai ficar o sangue desse cara nas nossas mãos? Mas não vi outro jeito, o Jonas pediu mesmo, foi para a água, o barquinho se acalmou, provavelmente seguiram sua rota normal. E o Jonas, diz que Deus manda um peixe, um grande peixe engolir Jonas. E Jonas vai para a barriga do peixe. E daí, irmãos, quando a coisa aperta, depois de uns 3 dias lá, diz que enrolado nas algas, né? Diz que na angústia, ele clama a Deus. Aí ele pediu socorro. E Deus escuta Jonas. E manda o peixe vomitar Jonas na praia. E Deus fala de novo com ele. Jonas, vai a Nínive e diz o que eu estou te mandando. Vai lá e fala para eles o que eu estou te mandando. Nínive era uma cidade grande, irmãos, para a época. 120 mil habitantes. Era uma grande cidade que estava vivendo desordenadamente. Fala ali na malícia. E Jonas vai a essa cidade e atravessa a cidade pregando aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. 3 dias. E o que Jonas não queria que acontecesse, ocorreu. O povo começou a se arrepender. Por que ele não queria? Porque Jonas se dava o direito de achar que alguns não tinham direito, né, de serem perdoados por Deus. Então ele por isso que ele não queria ir. Mas o povo começou a se arrepender, diz que desde o rei. Eles começaram, mandou fazer jejum, pano de saco. E é interessante nesse jejum aí que até os animais não podiam comer. Eles foram, realmente fizeram um jejum e clamaram fortemente a Deus, diz no Jonas 3:8, e se converteram do mau caminho. E ele só atravessou a cidade dando a palavra que Deus tinha para dar.
Deus perdoou eles e não destruiu eles. Mas o que eu quero dizer é assim, olha o que poderia ter causado a desobediência dele. Primeiro, poderia ter matado aqueles do barco. Segundo, poderia aquela cidade. Deus poderia usar outro, mas talvez não. 120 mil pessoas iam perecer. Iam ser destruídas sem arrependimento. Agora, irmãos, o interessante é que Jonas, me chama a atenção, ele precisou estar na angústia, enrolar, tu imagina, se dá para imaginar, na barriga de um peixe, cheio de algas, né, diz ali. Ele teve que ir a tal ponto para orar a Deus. Eu creio que foi no terceiro dia. Não diz ali, mas ele ficou 3 dias lá, então provavelmente foi no terceiro dia. E nesse texto aqui, a pergunta que eu quero deixar para nós, como é que nós somos? Nós somos resistentes ao extremo àquilo que Deus pede para nós? Ou aquilo que Deus manda para nós? Que manda nós fazermos? Ou somos sensíveis à voz de Deus? E isso, irmãos, não é assim, ó, Deus veio e fala também. Quando Deus fala aqui, a palavra, quando nós entendemos a palavra dele, do que devemos fazer e o que não devemos, como é que nós somos? E acho que outra coisa, irmão, que a gente tem que ter muito cuidado. Não cabe a nós escolher quem deve ter misericórdia de Deus, não. Uma grande coisa que faltou no Jonas foi compaixão dos perdidos. Foi compaixão daquele povo que ia perecer. Como é que está a nossa compaixão? E eu falo para mim mesmo, quando estava preparando, primeiro a palavra fala comigo. Como está a nossa compaixão? Ontem eu estava falando com um casal de irmãos lá em casa. A gente até diz, fica contente, tem. O pessoal está dizendo, lá tem. Foi 150, tem uns 200. Três Coroas tem 25 mil habitantes. Com certeza, irmãos, Deus espera que nós falamos com alguns deles. E é uma ordem de Deus. Claro que isso aqui a gente vai falar mais na missão, mas quero falar esse texto. Lembra do ID? O ID de Deus, Mateus 28, 18 a 20. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, ensinando, batizando, e eu estou convosco todos os dias. Isso é uma ordem de Deus. Se não fizermos isso, nós desobedecemos a Deus. E é para todos. Isso aqui não é para todo aquele que crê, para todo aquele que é filho de Deus. É uma ordem de Deus. Talvez os confins da terra nosso começam na nossa própria casa, nossa cidade, e alguns vão para os confins mesmo. Mas isso é uma ordem de Deus, o ID. O Jonas não queria, mas se arrependeu e cumpriu aquilo que o Senhor queria. Agora eu quero falar de um outro personagem rapidinho. Pedro, 750 anos depois desse episódio, no mesmo lugar, ali no mesmo porto de Jope, Pedro recebe uma ordem de Deus. Pedro estava ali e Deus fala primeiro com Cornélio, centurião, está em Atos 10, tá? E você quer abrir ali, dá para ir acompanhando. Vou ler uns 2, 3 versículos. E fala com Cornélio e diz para ele, Cornélio, tu manda alguém lá em Jope, na casa lá, buscar Pedro, Simão por sobrenome Pedro, para ele vir trazer algo para vocês aí. Atos 2:10 diz que esse homem, esse Cornélio, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um não-judeu que orava, que dava esmola, que era temente a Deus. E ele obedece e manda 2 servos e um soldado para lá. E nesse meio tempo, Pedro, depois, ele diz que está em cima, no eirado, e vem uma visão para ele.
Deus preparando Pedro. Um lençol descendo 3 vezes, mostrando os animais lá que ele não comia. E Deus dizendo para ele: Pedro, aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus está fazendo, não tem problema. E preparando Pedro para o que vinha a ocorrer, né? E nesse interim chega então aqueles 2 para buscar Pedro. Vieram buscar ele, e ele recebe, e daí o Espírito Santo fala direto com Pedro: Pedro, vai, porque eu estou mandando. E ele hospeda aqueles homens, já era tarde provavelmente, e no outro dia ele sai de manhã. Interessante, irmãos, que ali já foi uma turma junto. Já foi uma turma junto ali, com Pedro. Eu creio que já foi festa, daí o Pedro já se encorajou. Diz que os irmãos que estavam ali com ele já foram junto. Aqui nesse texto, esse texto é repetido 3 vezes, é contado na Bíblia. Porque narra do Cornélio ali, Pedro conta de novo, depois eles contam para a igreja de Jerusalém. Por quê, irmãos? Que aí Deus, nesse texto, Deus está restaurando para os apóstolos, para a igreja primitiva, o projeto inicial de Deus. Que o evangelho, a salvação, era para todos. Vamos ler o versículo 34, 10, 34, 35 juntos aí. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, daí diz, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E daí Pedro começou assim, expor a palavra. Né? Começou a expor a palavra, pregar. Irmãos, que ele não tinha terminado. O Espírito Santo veio sobre a turma toda. E eles começaram a receber, né, o batismo do Espírito Santo, orar em línguas, engrandecer a Deus. E diz ali que os que foram juntos também disseram: mas é incrível, tipo assim, eles estão recebendo o Espírito Santo como nós recebemos. Quer dizer, os incircuncisos, os gentios, como nós aqui também, estavam recebendo o Espírito Santo como eles tinham recebido. E ali diz que, imagina a festa que foi, todos foram batizados também nas águas. E aí Pedro leva esse fato, irmãos, para a liderança da igreja de Jerusalém. Conta para eles. E eles entenderam, a partir dali, oficialmente, tipo assim, que o evangelho era para todos, que a salvação não era só para os judeus. Então nós podemos ver aí que mesmo tendo um pouquinho de relutância de Pedro, foi uma bênção a obediência dele. Porque para nós olhar isso aqui hoje, talvez é simples, até, mas qual é o problema? O problema é que eles não podiam sentar com o incrédulo. Eles não podiam sentar, ainda que eles tinham visto Jesus fazer, mas eles não iam com o não judeu. Quanto mais imaginar que eles podiam ser salvos, que eles podiam ser cheios do Espírito Santo. Isso foi um marco ali. Então a obediência, irmãos, ela transborda em bênção. E para encerrar rapidamente, eu quero falar um terceiro personagem disso, que também é bem conhecido nosso, que é o Saul. O Saul, acho que ele foi assim um modelo de desobediência, né? De desgraça nessa parte. O homem mais argumentador que a gente vê de pecado. Vai comigo para 1 Samuel. Samuel 10:8. Samuel falando uma ordem de Deus para Saul. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Foi uma ordem, ele devia obedecer,
E Saul estava numa eminente batalha com os filisteus. E os filisteus eram em maior número, estavam se achegando àquele local. Diz que o povo de Israel já estava correndo de medo, alguns se escondendo nos buracos, nas rochas, nas montanhas. E Saul, preocupado com aquilo, né? Saul não se aguentou. Saul fez o que jamais deveria fazer, que ele não podia fazer. Ele mesmo ofereceu o holocausto, o sacrifício. Irmãos, assim, logo que ele terminou, diz a palavra, logo que ele terminou, chega Samuel. Sabe, quem sabe, 1 hora a mais. Porque estava dentro do prazo, era 7 dias. Ele não esperou. Talvez ele fez às 2 e Samuel chegaria às 3 ou às 4, mas estava dentro do prazo. Ele não esperou. Irmãos, isso já é uma lição para nós, né? O perigo de apressar, às vezes, algo que tu está esperando em Deus e tem tempo de Deus. Então precisamos ter cuidado, que não foi bom para Saul. E Samuel pergunta: o que fizeste? Daí vamos para o 13:11. Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos tempos aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. Olha só, e forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não aguardar e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, o reino que foi confirmado depois para Davi. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quer dizer, não obedeceste a Deus. Não obedeceu. E o argumento dele foi a circunstância. Irmãos, talvez esse seja o maior argumento de todo cristão que desobedece. Devido à circunstância. E às vezes alguém diz: poxa, tu não estava no meu lugar. Tu não pode dizer isso porque tu não estava no meu lugar. Se alguém quer trazer uma palavra. Porque a situação era assim. E eu precisava fazer. Eu não podia esperar pelo Senhor. Eu tinha que tomar atitude. Eu tinha que dar um jeito. Fazer do meu jeito. Deus provavelmente diz para todos nós a mesma coisa. Foi dito lá. Estão agindo loucamente. Neciamente. Irmãos, quando se tem argumento, não tem arrependimento. Tu pode ter certeza. Se tu vai cooperar na edificação da vida de alguém e tu tem que puxar o pecado lá, mostrar, não vai acontecer quase nada. Porque não houve da parte dessa pessoa arrependimento. Precisa partir dela. Sabe? Aí está fácil. Senão vai ser só argumentações. Agora, quando erramos, qual é o remédio? É reconhecer, é confessar que erramos. E é pedir perdão. Mas Saul não aprendeu. Ele reincidiu no erro. Por quê? Porque não se arrependeu. Aí, se nós vamos um pouquinho mais, uma outra ordem de Deus, mais uma folha para frente, é 15:2. Vai para 15:2 ali, está em 1 Samuel. Ele recebeu uma outra ordem de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupe. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentas.
Não era para sobrar nada. O que é que Saul fez? Não obedeceu de novo. Ele deixou o rei Agog, deixou boi, deixou ovelha. E daí Deus fala com Samuel, porque Samuel estava ainda clamando a Deus que reconsiderasse Saul. No 15:11, Deus diz a Samuel: me arrependo de ter constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas ordens, quer dizer, não obedeceu. Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor. E daí Samuel vai de encontro a Saul. Vai de encontro a Saul. E o que é que ele escuta chegando no acampamento? Era boi berrando, era ovelha berrando. Ele pergunta: o que é isso, Saul? O que está acontecendo aqui? E Saul já vai lá, já começa os mesmos argumentos. Não, eu destruí tudo. Porém, deixei uns boizinhos gordos. O povo queria. Samuel, o povo queria umas vaquinhas gordas, uns carneiros, umas ovelhas para sacrificar. O povo queria, nem tinha coragem de dizer que era ele. E o rei a gente trouxe junto aí. Imagino, não diz ali, mas certo, queria fazer uma demonstração ali de humilhação. A ordem era para matar todos. Se era para matar os bebês, não era para matar as ovelhas e os boi. E Samuel traz um arreal para Saul. Aí no 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, é muito certo isso. Deus não aceita motivos para a obediência. Por mais que a situação seja apertada. Não aceita. Deus não aceita troca, não aceita argumentos, não aceita dízimos, não aceita ofertas, não aceita jejum em troca de poder desobedecer. Não aceita. Quando nós erramos, só tem uma coisa a ser feito: é confessar o nosso pecado. Sem argumento. O que é que a palavra diz lá? Com o coração compungido, quebrantado de fato, sincero. E nós vamos ter perdão. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não estou aqui para assustar, irmãos, qualquer coisa, mas há perdão sim. Agora, Saul nunca se recompôs. Ele morreu nessa vida do jeito que ele vivia, sempre argumentando. E teve as mesmas possibilidades que provavelmente Davi teve também. Mas sempre argumentando. Em vez de dizer, Davi, a diferença deles que quando Davi cometeu adultério com Betseba, e Natã conta uma história e diz, daí Davi diz, pá, mas tem que matar esse cara então, né? Esse homem merece morrer. E ele diz, é tu. E ele para e pensa e percebe que ele diz, sim, eu pequei. É isso que Deus espera. Irmãos, todos nós somos chamados à obediência. Tendo o modelo de Jesus, que tudo fazia para agradar o Pai. Nós sabemos que a obediência, irmãos, não é pela força do braço. Não é porque algum de nós é bom, ou algum cristão é bom. Mas porque nós nascemos do alto. Agora nós somos a imagem de Cristo. A vida de Cristo está em nós. A graça de Deus está em nós. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie no caminho certo, nas decisões certas a tomar.
Nós precisamos ter tempo para conversar com Deus a respeito daquilo que nós pedimos, daquilo que nós desejamos, apontar o caminho, o que fazer. Jesus, ele passava a noite orando a Deus. Quando ele foi escolher os 12 lá, ele passou a noite, e muitas outras noites. Só o que é relatado, isso ali é um pouquinho daquilo que ele fazia. Nós precisamos desenvolver, irmãos queridos, o prazer de ficar na presença de Deus. Não é a hora certa, não é o lugar, mas precisamos encontrar em nós, primeiro, a disposição para isso. Seja num cantinho da nossa casa, seja subindo a montanha. Nós precisamos desse tempo com Deus, olhando Jesus, porque nós somos a semelhança dele. Jesus, o qual é a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Irmãos, obedecer também é uma questão de amor. Não é uma coisa assim, pá, mas que coisa, que dureza isso. Pá, olha essa palavra aqui, tem tanta coisa aqui. Lembra, não é pela força do braço, é pela vida de Cristo em nós, é pela graça de Deus em nós. Se fosse pela força do braço, eles teriam conseguido viver agradando a Deus pela lei. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu as 613 leis. Foram mudando, fazendo falcatruas, e muitas delas para poder dizer alguma coisa que não agradava a Deus. Obedecer, irmãos, é uma questão de amor. Eu quero encerrar com esse texto. Abra comigo. João 14:15. É uma questão de postura, de desejo, de reconhecer Deus como nosso Senhor, dono absoluto, que Ele tem o melhor para nós, que na verdade a única coisa boa em nós é a vida dele em nós. João 14:15, amém? Diz ali, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E nós amamos a Deus, amém, irmãos? Nós cantamos isso, nós confessamos há pouco, te amo, Deus, né? É verdade isso. Assim como eu creio, irmãos, que vai ficar muito forte, muito enraizado em nós. Sabe, talvez, se alguém dissesse assim, te parasse na rua e dissesse, você é parecido com Jesus. Será que não ia dar um choque na maioria dos cristãos? Porque eu fiquei refletindo sobre isso, né? Até comentei um pouquinho com o Sérgio. Parece que assim a gente não tem ideia de quão tremendo é isso. Mas isso é o que a palavra diz que nós somos. Parecidos com Jesus. Talvez a gente se coloque assim, mas eu pecador, eu erro, eu isso e aquilo. Irmão, não é por nós. É porque Deus proporciona isso. É porque Ele nos proporciona isso. É porque a graça dele está em nós que nós somos parecidos com Jesus. Não é por aquilo que nós podemos fazer. Então nós precisamos, eu creio, irmãos, começar a receber isso em nós. É o primeiro ponto. Que nós somos parecidos para a honra e glória de Deus. E cada dia nós podemos ser mais parecidos com Ele. E isso também eu creio que vai despertar em nós algo santo de Deus, de termos esse desejo de vivermos uma vida que agrada a Deus. Diga para o teu irmão aí, você é parecido com Jesus. Exercita isso, irmão. Viu, Fernando? Você é parecido com Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Que haja um desejo, realmente, no nosso coração de obediência à palavra de Deus. Porque muitas vezes nós sabemos que não é tão fácil. Às vezes não é tão... No começo parece que não é motivo de alegria. Mas ela vai resultar em bênção. Vamos orar, irmãos, que essa palavra frutifique em nossa vida. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Queremos te bendizer, Pai, que assim como tu amou aquele povo de Nínive, tu é o mesmo Deus, Senhor, que
abriu mão do seu próprio Filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Senhor, te louvando, te adorando, sendo a tua família, Senhor, sendo a noiva do teu Filho amado que vai vindo nos buscar. Nós queremos render essa noite a nossa gratidão, queremos te coroar com toda a honra, toda a glória aqui, Jesus. E dizer o quanto nós dependemos de Ti, ó Espírito Santo, para obedecer ao Pai, para obedecer a Tua palavra, Senhor. E nós clamamos aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer, vem nos conduzir, de maneira que nos tire o nosso pé do laço do passarinheiro, que possamos viver para Ti, Senhor, viver para Te alegrar, para Te dar glória, passando às vezes por tribulações, se elas vêm para nos lapidar, se vêm de Ti, porque sabemos que Tu sempre está conosco, Senhor. Então, Pai querido, que venha despertar nesse tempo agora que estamos estudando esse tema em nós, venha alicerçar na nossa vida. Quão precioso é aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Cristo. E vivermos para isso, sermos essa carta aberta, onde o nosso vizinho percebe, onde o companheiro de trabalho percebe, onde quando vamos no supermercado alguém percebe. De ter isso, Senhor, tira de nós a timidez, Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, a sermos bons dispenseiros desse grande depósito que está em nós, Senhor. Que Tu depositou em nós, Senhor. Que veio junto com essa tão grande salvação, Senhor. Esse pacote de dons ali que veio com o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos receber isso, Senhor. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos andar em dias melhores como igreja, como Teu corpo, Senhor. Para engrandecer o Teu nome, Senhor. Para sermos úteis na Tua obra, Senhor. Mas nós carecemos do Teu toque, Senhor. Nós carecemos, como diz assim, do Teu empurrão, Senhor, da Tua direção, do Teu nos conduzir, Senhor. E nós estamos aqui essa noite clamando, Senhor, porque nós desejamos sermos semelhantes ao Teu Filho amado, Senhor. Nós desejamos dizer sim para aquilo que Tu nos manda, dizer sim para a Tua palavra que ficou para nós, Senhor, e dizer não para o mundo. Pai, nos livra de sermos parecidos com Saul, Senhor, de argumentar, Senhor, de querer dar explicações, de colocar que é culpa dos outros. Pai, nós queremos ser sinceros, transparentes contigo, e quando nós errar, Senhor, nós queremos, contristado, pedir perdão para Ti, Senhor. Pedir que Tu nos reerga, que Tu nos anime, que Tu nos conduza, Senhor. Porque nós queremos ver a semelhança do Teu Filho, continuando aquilo que Ele fez na terra, porque Ele não chamou os anjos, e Ele tem nos chamado hoje, junto com outros irmãos em Três Coroas, para fazer, Pai. E nós queremos fazer aquilo que Tu quer que nós façamos, Senhor. Então vem, Pai, vem, por favor, Pai, ministra com o Teu Santo Espírito a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. E encontra em nós um coração desejoso, sedento para Te obedecer, e para Te seguir e para Te servir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.